Amém, queridos? Graça e paz, mais uma vez, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria renovada, todas as vezes que nós podemos estar neste lugar, a casa do Senhor, para que engrandecer, para que louvar o seu nome. Vamos com alegria abrir nossas Bíblias no primeiro Evangelho, que é o de Mateus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, que diz: chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para matar, e manietando o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Feche os teus olhos. Soberano e eterno Deus, mais uma vez no poderoso e santo nome de Jesus, oramos pedindo que o teu Espírito, ele nos conduza mais uma vez, como sempre fazes, na reflexão, para que o texto que escolhemos para esta noite, aos que aqui estão e aqueles que nos ouvirão por outros meios, eles possam ser agraciados e possam se chegar um pouco mais a Ti e conhecê-lo, Senhor, para que em tempo algum eles pratiquem e façam coisa similar ao personagem que vai ser aludido nesta noite, e possamos perseverar, continuar e nos manter firmes em Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos que quando se nasce crianças, um dos cuidados daqueles que são os seus progenitores é para escolher um nome, escolher um nome que se adapte ao nome daquele menino ou daquela menina. O nome de Judas não tem sido raro desde o episódio de então, mas ele era um nome muito popular nos tempos de Jesus, porque Judas, no hebraico, ele tem um significado: é aquele que louva o Senhor, é aquele que glorifica, aquele que exalta o Senhor. E evidentemente os pais de Judas, quando, até por serem judeus, hebreus, serem da semente de Israel, e a semente de Israel separada, como sempre o dizemos, dos demais outros povos, e não separado por eles mesmos, separado por Deus. Foi Deus que separou a partir de Abraão, este povo, para serem o povo peculiar, o povo dele nesta terra, e poderem então estarem manifestando que há uma diferença muito grande,
Por quê? Porque Israel seria o Judas, seria aquele que louva o Senhor, seria o povo que iria glorificar ao Senhor. É evidente que estava nos sonhos de Deus, nos projetos de Deus, exatamente isso. E os seus pais então, quando então perceberam que estava nascendo, hoje já se sabe com antecedência se é homem ou mulher, mas naqueles tempos não, só quando então rompia a vida, só quando aquele rebento ele surgia diante, da parteira, diante da mãe, do pai, então sabia-se que era homem ou mulher. E eles então, analisando aqui comigo, ficaram desejosos, Se for um menino, que sempre foi o sonho do povo judeu, o povo judeu, ele sonha até por necessidade, em ter filhos, em gerar homens para a defesa da cidade, para a cultura, das terras, a agricultura, porque sempre naqueles tempos eles eram rurais, era para estarem cuidando do gado e cuidando também das terras. E de repente os seus pais veem que de fato Deus ouviu as suas orações, os seus pedidos, e eles então, certamente pensado com antecedência, colocaram o nome dele de Judas. Judas Iscariotes, aquele que não nasceu para trair, mas traiu. E quem que ele traiu? Olha, queridos, tem sido ao longo da história da humanidade a traição. Eu tenho falado com a minha esposa como nós temos sido traídos. E presta atenção, nós nesses 30 anos, nessas 3 décadas quase, só amamos as pessoas, só anulamos as nossas vidas. Não pense você que não anulamos nos tempos de hoje, no tempo passado e nos tempos de hoje. Para o quê? Para ser de préstimos, para ser prestativos e para estender as mãos a pessoas que não sabemos, são Judas, são traidores, são pessoas que depois apunhalam pelas costas. No meu caso, e dos pastores como um todo, nós não sabemos quem são essas pessoas, mas Jesus o sabia. Jesus conhecia a alma e o coração daquele homem, tanto é que privilegiou, colocando ele para administrar se você conhecesse o caráter de uma pessoa, você colocaria essa pessoa para ser o seu tesoureiro? Você colocaria esta pessoa para cuidar das suas finanças? Você daria sua senha para uma pessoa suspeita, para ela cuidar da sua conta bancária? É lógico que você não faria isso, e eu também não, mas Jesus o fez. Colocou ele para ser o diretor de finanças da sua campanha e do seu ministério, dando a ele a chance de redimir-se e vivendo. Veja bem, é tão maravilhoso nós vivermos a fé,
É tão gostoso nós andarmos com Cristo. É tão lindo você saber que você está verdadeiramente em Deus. É gostoso. Você não é uma pessoa carregada. Você não é uma pessoa pesada. Você não vive com esses sintomas lá de fora. Do que? De peso, de culpas, de ressentimentos, de tristezas, de pesares. Por quê? Porque a minha Bíblia fala do fruto do Espírito, que, presta atenção, só a igreja tem. Só, ninguém mais. Não há organismo nenhum vivo nesta terra que tenha. A igreja tem. Que Paulo escreve ser gozo, paz e alegria. Só quem está em Cristo, que Paulo diz em Coríntios que é uma nova criatura. E quando você é uma nova criatura, então você de fato é um Judas, mas na verdadeira acepção da palavra. Por quê? Porque é aquele que louva a Deus em hebraico, não é aquele que trai. Então veja bem, você vai ser nesta terra de qualquer forma um Judas, mas você vai escolher que Judas eu vou ser. Eu vou ser aquele Judas que por 30 moedas de prata, segundo o capítulo 21, verso 32 do Êxodo, este 30 moedas de prata é o preço que valia, é o preço que importava, é o preço que cabia a um escravo. Era a menor importância, é o preço de Jesus. Foi vendido por nada, por absolutamente nada, pelo preço de um escravo, de alguém que ninguém, quem é que se importa com escravo? Nada, ninguém. E foi assim que aconteceu com Jesus. Agora você pode ser o Judas no seu verdadeiro nome, que no hebraico significa aquele que louva ao Senhor. Eu quero ser, eu tenho que ser, ou serei um Judas que vende por 30 moedas, ou o Judas na verdadeira acepção da palavra. Eu serei aquele que louva ao Senhor. E aí o que acontece? Ele coloca-me em posição, em situação, ele coloca-me em lugar que eu não mereço, que é cuidar do quê? Das finanças dele. E veja bem, Ageu 2,8 diz que ele é o dono da prata e do ouro. Eu não sei porque alguns crentes ficam lamentando a ele: eu não tenho isso. Se você não tem, é porque ainda não conhece o seu lugar, porque o lugar do crente é de herdeiro. Herdeiro. E como foi lido aqui no livro do Hebreus, no capítulo de número 9, diz que no verso 16: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Isso aconteceu. O dono da prata e do ouro morreu. Ele morreu e deixou o seu testamento, dizendo que eu e você, a igreja, nós somos detentores de toda esta herança. Então vejo as pessoas às vezes se lamentando e chorando. Eu não posso ser injusto. Por quê? Porque ele morre e deixa todos os seus bens para mim. Então eu sou rico em todos os sentidos da minha vida. Por quê? Porque no nome de Jesus
então eu posso repreender, expulsar, banir o mal, as perturbações da vida. Eu posso passar como Jesus por todo escândalo, escárnio. Eu posso ser abandonado, desprezado, crucificado, morto. Eu posso ser esbordeado. Eu posso sofrer qualquer tipo de coisa e não franzir a testa, sabendo que tudo contribui para o bem. Estavam vendendo Jesus, o Judas. Estavam levando eles ao presidente Pôncio Pilatos. Estavam deslocando ele para Herodes. Estava sendo entregue nas mãos dos soldados. Estavam levando ele lá para o Gólgota, lá para aquela montanha fúnebre, pensando que podiam fazer algum mal a Jesus. Aonde Jesus está? Para onde Jesus foi? Ficou ali? Quando nós visitamos Israel e entramos ali no jardim do túmulo, no túmulo do jardim, então vimos uma placa, e até filmei, onde está os seguintes dizeres: ele não está aqui, ressuscitou. Está no seu lugar de glória, onde sempre foi o seu lugar. Então, ninguém pôde fazer mal nenhum a Jesus. Agora, o Judas fez mal para quem? Para ele mesmo. Porque a minha Bíblia diz, no verso 5 do capítulo 27, que ele foi se enforcar. Quantas pessoas estão enforcadas? Enforcadas por quê? Porque venderam Jesus. Entregaram Jesus pelas moedas de prata. Entregaram Jesus por amizades, viu? Amizades, más amizades. Entregaram Jesus por posição. Entregaram Jesus por amor a homem ou mulher, a esposo ou esposa, a filhos ou a pais, a casa, a bens. Entregaram Jesus. E isso daí significa que eles estão se enfocando. Por isso que nos encontro pelos becos da vida. Não me canso de achá-los pelos becos da vida. E eles me perguntam: pastor, o senhor está bem? E eu digo: melhor só quando Jesus me levar. Melhor só quando estiver com as vestes brancas diante do seu trono, me curvando diante dele e exaltando o seu nome. Mas presta atenção, eles me veem com carro de luxo, eles me veem em mansões, em coberturas, eles me veem cheio com aviamentos e com roupas de marcas, de gravatas de seda, né? Não, eles não me veem. E às vezes até eles pensam: esse camarada está blefando. Por quê? Porque os que vendem Jesus, eles são, presta atenção aqui, eles são fissurados em dinheiro. E o que Paulo escreve no capítulo 6, no verso 10 de Coríntios? Se você gostar do dinheiro, você vai ser transpassado com dor. Os que amam serão transpassados. O que é? Uma lâmina que vai furar a alma desta pessoa, né? E diz lá: com muitas dores. Por quê? Não estão com Jesus? Você que vai me ouvir, não está ouvindo a palavra de Deus e tendo
a oportunidade de encontrar com Ele agora, sair, de tudo aquilo que você até hoje soube, viveu e aprendeu, em organizações religiosas, mas que nunca fez você refletir de que você é um Judas. Você é um Judas, que pode ser o traidor e pode ser o que exalta. De qualquer forma você será, ou o que trai, ou o que exalta. Infelizmente, a maior parcela são os que traem. Trair para quê? Veja bem, aquele que trai, ele está dando ouvido ao quê? Ao ladrão, lá de João 10:10, que é o diabo, que vem para roubar, matar e destruir. Porque o que o Judas fez depois? Lançou no templo, veja bem, estamos falando de igreja, o lugar mais alto de adoração, o templo de Salomão, está ali, está negociando com os cabeças, os líderes, que eles não são pastores, não. Está cheio de gente seguindo esses caras. Não são pastores, não. Sabe o que eles disseram? Quando viram o Judas perturbado, isso daí não é problema nosso. Ele falou: não nos importa, porque o Judas, atormentado, foi lá para devolver o dinheiro. Tem coisas que não tem mais volta. Tem coisas que não tem mais volta. E eles disseram: isto não é conosco, é com você. O diabo, depois que ele faz você transgredir, sabe o que ele diz? Como o sacerdote falou aqui: se dane, se vira. Nós estamos tratando de uma moça que já sentou aqui, e ela está em vias de se matar. Já sentou nessas cadeiras aqui. Ela está em vias de se suicidar, e nós estamos tratando dela. Cadê os líderes que ela foi buscar? Cadê os pastores? Cadê aqueles que enganaram a ela com as suas liturgias, as suas posições, as suas teorias? Cadê? Eles disseram para ela o mesmo: não nos importa, para nós não importa, isto é contigo, isso é problema seu. E a coitadinha está lá querendo dar um fim na sua vida. E eu pergunto: por que foi embora? Por que sumiu do mapa? Por que por 30 moedas de prata, quer dizer, o preço de um escravo? Porque por nada você vendeu a sua salvação, você entregou o seu coração, pensando que teria deleites e prazeres, presta atenção, fora desse círculo aqui, que é a igreja. Fora da igreja, sabe o que a minha Bíblia diz? Em nenhum outro há salvação, só em Cristo Jesus. Aqui, está lá Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Mas ele pensou que havia salvação, e quando ele percebeu, então ele estava no fundo do poço. Tinha sido advertido por Jesus, participou com ele da última ceia, esteve lá no aposento alto. Jesus então deixa ele ir embora, porque eu deixei essa menina embora, como dezenas já deixei de ir embora, não tinha como segurá-los, já não tinha mais prazer em estar aqui. Cuidado quando você não tiver mais prazer de vir aqui. Quando você se empurra para vir aqui, aqui é para vir com prazer. E quando você vem com prazer, vai ficar estampado nos seus olhos, no seu rosto, vai ser notado e percebido.
Você vai ser um Davi que diz: meu prazer é estar na casa dele, reunido. Quão bom e quão suave é os irmãos viverem nesta união, a união com Cristo. Aí o que sobra? Uma corda. O que sobra é o fundo do poço. O que sobra é um túnel escuro, onde você não vê mais luz, onde você não tem mais claridade, onde você não enxerga um palmo à frente dos olhos, não enxerga mais nada. Aí aquele que falou para você que pode ser feliz fora desse círculo, ele diz: agora acaba com tudo, zera esse negócio aí. Por quê? Porque ele quer que você vá aonde ele irá. Para onde que ele vai? Você já sabe, né? Você já sabe. Mateus 21:45: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo. Não é para o homem, é para o diabo e os seus anjos. Você é anjo de quem? Ou você é anjo do Senhor e vai para o reino dele, ou você é o anjo, ele diz que é o diabo. Não tem como não ser um Judas. Agora, você não precisa ser o Iscariote, o traidor. Você pode ser o que Judas, ele sintetiza no seu nome. A interpretação do seu nome no hebraico é aquele que louva ao Senhor. E louvar ao Senhor é tão gostoso. Mas isso você só vai perceber quando você parar de louvar a Manon, que é o Deus do dinheiro. Quando você parar de louvar esse Deus miserável, que coloca em você ambição. Não, a coisa pior que tem no inferno chama-se ambição. Viu? Detestável esse pecado. E você então fica aí desejoso, ambicionando, querendo, seus sentidos todos se aguçam quando você vê um carro, quando você vê uma casa, quando você vê uma ilha, quando você vê um apartamento, quando você vê um homem bonito, uma mulher linda, enfim, quando você vê uma família linda e a sua está desmoronando, então você cobiça, ambiciona. Pecado da ambição. Quando você vê que não tem mal nenhum você vender a sua salvação, o seu Jesus, por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Significa o quê? Você vai tomar uma cervejinha, você vai me odiar por causa disso, né? Você vai fumar um cigarrinho, você vai enrolar um baseado, você vai dar uns picos na veia, você vai para uma festa da balada da gandaia, ainda diz que é balada gospel, viu? Não é gospel, é cospe, é para cuspir, é para ter nojo disso daí. Diferente de devocional, de adoração, de coisas, presta atenção, sacra, que são os hinos, que são os salmos de Davi, que talvez não gostemos muito, que nós queremos, né? Os ídolos que estão por aí, e você não vai discordar de mim. Veja como é que está a minha e a sua igreja, veja o número de cadeiras vazias, e vai nesses eventos para você ver os milhares que estão pulando, gritando, ovacionando, viu? E aplaudindo. 30 moedas de prata, como verdadeiros deuses, esses ícones, né, do cancioneiro gospel.
tenho nada contra eles, nada, absolutamente nada, mas fico com alguns com o pé muito atrás. Não ficaria par e passo, não daria as mãos, não estaria de ombro, porque divergências. Eu os amo e gostaria de vê-los, gostaria de vê-los nas reuniões de oração, com a boca no chão, o rosto no chão, clamando e chorando a Deus, pedindo misericórdia. Aliás, precisamos voltar a esses tempos como igreja. Quantos vão para a reunião de oração da sua igreja? Quantos vão? Você sabe que é um número muito pequeno. Pergunta para esses que vão, os milhares que, como no meio secular, ficam pagando enormes quantias para o ingresso, porque não é de graça nem barato, viu? E passam semanas aguardando e até querendo, fazendo um sacrifício para estar em melhor lugar. Isso daí não é aquilo que Jesus realmente ordenou e pediu que eu e você fizéssemos. Não. Jesus é muito mais do que isso. Jesus, ele exige o primeiro lugar. Jesus, ele quer te dar para você não 30 moedas de prata, mas todas as riquezas da sua glória. Todas. Hoje mesmo ouvi alguém dizer, que a minha esposa ouviu também, que eu tenho muito dinheiro. Só eu e minha esposa, nem a igreja sabe que nós não temos realmente. Mas eu contrariei essa pessoa? Não contrariei, não afirmei, porque na verdade ele não mentiu, porque realmente eu tenho. Por quê? Porque até o dia de hoje, o meu Deus, como diz Paulo, com suas riquezas, supriu todas as nossas necessidades em glória. É isso, meu. E quando você vive esta verdade, você está tendo mais do que 30 moedas de prata. E você nunca venda a ideia de poder se deslocar do seu lugar para traí-lo. Mas o diabo, que induziu Judas a fazer isso, ele está fustigando a sua vida. Ele está dizendo para você que não é bem assim, que você tem que ser um crente maneiro, entendeu? Porque o radicalismo, a intolerância, tudo isso é prejudicial. Não, Jesus quer que você esteja do lado dele. Ele diz: quem não está do meu lado está contra mim. Quem não ajunta comigo, ele está espalhando. Pergunte: quem sou eu no discipulado? Quem sou eu no reino? Que Judas sou eu? Eu sou aquele que louva ao Senhor, ou aquele que vende, entrega, aquele que trai? E isto deve, neste dia que você está ouvindo, martelar os seus ouvidos. Fiquemos em pé. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te adoro. Te adoro, Senhor, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos permitido, e nesta noite mais uma vez aclarar os nossos olhos, abrindo bem os nossos ouvidos, para entendermos que não podemos de maneira nenhuma ficar numa terceira posição, porque não existe. Em cima do muro não existe. Ou estamos com o Senhor ou longe do Senhor. Ou somos os Iscariotes, ou somos aquele que louva a Deus. Queremos, Senhor amado, estar do lado daqueles que te cultuam e te adoram. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.